Olá, meu nome é Lara Salles e esse é meu projeto de iniciação científica de título Comportamento Antiético Pró-Organizacional e Jeitinho Brasileiro e a minha orientadora é a professora Juliana Porto. O comportamento antiético pró-organizacional, também entendido como UPB na literatura internacional, pode ser definido como ações destinadas a promover o funcionamento eficaz da organização ou de seus membros e violar os valores sociais, costumes, leis ou padrões de conduta impróprios. Aspectos relacionados a eles são troca social positiva, tarefas extrafunção, neutralização e uma cultura amoral. O jeitinho brasileiro, ou jeitinho, é entendido como uma estratégia inovadora de resolução de problemas em que o indivíduo usa habilidades de influência social combinadas com artimanhas estratégicas para atingir seus objetivos, apesar de violar regras formais e eventualmente prejudicar outras pessoas. Aspectos relacionados a ele são um contexto burocrático, reciprocidade difusa. Ele possui dois fatores, o jeitinho simpático e o jeitinho malandro, e é normalmente socialmente aceito. O objetivo desse estudo é avaliar a magnitude e a especificidade do impacto de cada um dos fatores de jeitinho brasileiro, o jeitinho simpático e o malandro, sobre a percepção ética do comportamento antiético pró-organizacional, ou seja, avaliar o quanto a ocorrência do jeitinho impacta na percepção ética desse comportamento antiético. As hipóteses formuladas são: 1. O fator jeitinho malandro é positivamente correlacionado com a percepção ética do comportamento antiético pró-organizacional, e 2. O fator jeitinho simpático é positivamente correlacionado com a percepção ética do comportamento antiético pró-organizacional. A amostra desse estudo foi de 211 estudantes universitários entre 17 e 64 anos, e 70,1% dessa amostra é feminina. Os instrumentos utilizados foram uma escala de comportamento antiético pró-organizacional de 6 itens, uma escala tipo Likert de 7 pontos, com apenas um fator. E um exemplo de item é: se ajudasse a organização, eu exageraria nos benefícios dos produtos e serviços para clientes e usuários. Para mensurar jeitinho brasileiro, foi utilizada uma escala de 14 itens, uma escala tipo Likert de 10 pontos, com dois fatores, jeitinho simpático e malandro. Um exemplo de item para jeitinho simpático é: ele ou ela gosta de manter o clima social agradável, e para jeitinho malandro, ele ou ela mente em prol de um objetivo. Procedimento de coleta foi uma amostragem por conveniência, as respostas foram obtidas online e a participação foi voluntária e confidencial. A análise estatística foi inicialmente uma análise fatorial por método de componentes principais para cada uma das escalas e, por fim, uma correlação bivariada entre o PB e jeitinho simpático e o PB e jeitinho malandro. O resultado da análise fatorial foi de que a estrutura fatorial original foi mantida nas duas escalas e a distribuição foi idêntica de itens em fatores de jeitinho em relação à escala original, ou seja, os fatores de jeitinho simpático e malandro obtiveram as mesmas configurações de itens que na escala original. E os altos índices de confiabilidade foram sustentados. O alfa de Cromba da escala de UPB foi de 0,73, de jeitinho simpático 0,76 e de jeitinho malandro 0,67. E o resultado das correlações é de que apenas jeitinho malandro e a percepção ética de UPB obtiveram uma correlação positiva, e jeitinho simpático e a percepção ética de UPB obtiveram uma correlação negativa. Ambas as correlações foram significativas, porém foi um baixo valor nos dois casos. Esse resultado ele dá suporte à primeira hipótese formulada e não dá à segunda. E como principais resultados, a correlação positiva entre jeitinho malandro e UPB pode indicar uma importância da violação de normas e da permissividade do contexto comum aos dois fenômenos no estabelecimento da relação entre eles. A correlação negativa entre jeitinho simpático e UPB sugere uma configuração de aspectos pró-sociais de UPB não simpática ou criativa. Jeitinho malandro e jeitinho simpático interagiram diferentemente com o fenômeno antiético estudado. Isso evidencia um conteúdo moral antagônico entre eles, negativo no primeiro caso e positivo no segundo. O objetivo desse estudo foi alcançado e as principais contribuições teóricas são contribuir com uma literatura recente que estuda cultura e comportamento antiético e parâmetros sociais que extrapolam os organizacionais sobre comportamento ético e dar suporte a estudos posteriores sobre o tema. Uma contribuição prática é dar suporte a ações gerenciais que queiram inibir esses comportamentos. Muito obrigada e mais informações no artigo.